Oi pessoal, meu nome é Armando Nicodemos, sou acadêmico de medicina do quinto semestre e membro da Ligado, Liga de Ortopedia da Universidade de Fortaleza. E hoje, junto com Pedro Luan, vou ministrar a seguinte aula: Medicina no esporte e sua relevância na prática ortopédica. E para iniciar nossa aula, vamos conceituar um termo. O que seria medicina do esporte? De acordo com a Federação Internacional do Esporte, medicina desportiva ou medicina do esporte é uma especialidade que inclui segmentos teóricos e práticos da medicina, com o intuito de investigar a influência do exercício, do treinamento e do esporte sobre as pessoas sadias ou doentes, com a finalidade de prevenir, tratar e reabilitar esses indivíduos. Dentro da medicina do esporte, ela pode ser composta por diversas áreas, dentre elas a traumatologia do exercício do esporte e cardiologia, fisiologia do exercício e nutrologia do esporte, entre várias outras áreas, que todas elas se completam para entender como o exercício físico atua dentro do nosso corpo. Após a parte de conceituação do termo medicina do esporte, vamos ver agora aqui qual seria a área de atuação. Aqui destacamos alguns dos principais pontos, dentre eles estão o tratamento médico de patologias relacionadas ao esporte, detecção de alterações que podem aparecer devido à prática de exercícios físicos, a avaliação funcional do indivíduo para os diferentes tipos de práticas desportivas que ele pode atuar, além da orientação no estilo de vida e nutrição desse mesmo indivíduo em relação à atividade física desportiva que ele escolher para si. Além disso, ele deve prestar assistência médica no desenvolvimento de novos métodos de treinamento, além do controle científico do treinamento. Dessa forma, podemos ver que a medicina do exercício e do esporte se propõe a avaliar e acompanhar o praticante de exercícios físicos durante e após a prática dessas atividades. Aqui eu trouxe um pouco de curiosidade acerca da medicina do esporte, em que ela é uma especialidade médica reconhecida no Brasil desde 17 de abril de 1939, e que para atuar nessa área é necessário ter realizado algum curso de pós-graduação ou um programa de residência médica, o qual possui acesso direto. E em âmbito nacional, ela é representada pela Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte. A medicina do esporte a gente pode dividir em três áreas: a preventiva, em que a adoção da atividade física é feita com o intuito de prevenir o surgimento de alguma patologia; terapêutica, em que o indivíduo adota a atividade física como forma de tratamento de alguma patologia que ele já possui; e educativa, em que os profissionais dessa área devem, através de seus conhecimentos, divulgar para a população em geral a importância da aquisição de uma vida saudável com a presença de atividade física. Além disso, a medicina do esporte é totalmente de caráter preventivo, ou seja, ela possui o intuito de prevenir o surgimento de algumas patologias com o decorrer da vida do indivíduo. No entanto, no Brasil ela é mais utilizada como forma terapêutica, ou seja, o indivíduo vai de encontro com a medicina do esporte para tratar alguma doença que ele já possui. Falando um pouco sobre a área preventiva na medicina do esporte, como já foi mencionado anteriormente, ele possui o objetivo de melhorar a condição de saúde do indivíduo, evitando a instalação de processos patológicos derivados de uma vida sedentária. Dessa forma, o médico do esporte possui a obrigatoriedade de uma avaliação completa do indivíduo, com o intuito de analisar se ele possui algum fator limitante e lhe direcionando para a atividade física que melhor lhe é sugerida, podendo também agir nas atividades físicas para pessoas comuns ou no esporte competitivo, com a utilização de atletas de alto grau. Em relação à área terapêutica da medicina do esporte, ela possui o intuito de reintegrar o indivíduo o mais rápido possível às suas atividades que deixou de realizar. Essa área ainda pode ser dividida em clínica, que possui o objetivo de tratar os distúrbios de qualquer sistema do indivíduo, e ortopédica, que iremos falar em específico um pouco mais adiante. Em relação à parte ortopédica da área terapêutica da medicina do esporte, deve-se analisar as causas que levaram à lesão, ou seja, a biomecânica do trauma, com o intuito de se estabelecer com clareza alguns pontos. Entre eles se destacam a fisiopatologia da lesão, a perfeita correlação com os achados semiológicos, com o intuito de ter um diagnóstico claro e, assim, utilizar a terapêutica específica para aquele caso. Tendo isso em mente, possui o objetivo principal de evitar a saída do indivíduo da sua prática esportiva. Ainda na parte ortopédica na medicina do esporte, temos que ter em mente as principais lesões em cada tipo de esporte, em que elas podem acometer os tendões, os ossos e a musculatura do indivíduo praticante, ocasionando as famosas tendinopatias, fraturas por estresse e as lesões musculares. Nesse vídeo, vamos abordar de forma geral cada uma delas. No entanto, na parte 2, vamos ter elas de forma mais específica. Em relação às tendinopatias, o tendão acometido depende da prática de exercício físico realizado pelo indivíduo.
associada a fatores extrínsecos que interferem no processo de lesão. Dentre eles se destacam a sobrecarga ao tendão, o estímulo mecânico excessivo, erro de treinamento, fadiga, condições ambientais e agentes químicos, como corticoides e antibióticos. O processo de lesão ainda leva em consideração o trauma, se é macro ou micro, em que o macrotrauma se refere a uma força ampla de grande intensidade e o microtrauma em relação à força repetida de intensidade moderada. As tendinopatias ainda podem ser classificadas em tendinose, tendinite, paratendinite e paratendinite com tendinose, em que as mais frequentes são a tendinopatia patelar, conhecida como joelho de saltador, tendinopatia de Aquiles, tendinopatia lateral do cotovelo ou cotovelo de tenista, e a tendinopatia do manguito rotador ou ombro do nadador. Falando um pouco sobre as fraturas por estresse, elas ocorrem quando o osso se torna incapaz de absorver o estresse imposto a ele, associado a uma cicatrização falha, ou seja, o sistema de osteoblastos e osteoclastos se torna ineficaz na cicatrização óssea. Ela ocorre comumente em pessoas que realizam atividade física de impacto cíclico. Um exemplo são os saltadores. Algumas causas são intrínsecas e extrínsecas. As intrínsecas muitas vezes se relacionam aos hormônios do próprio indivíduo, e as extrínsecas se relacionam à forma como o indivíduo realiza a sua atividade física. O local da lesão depende da atividade, em que pessoas percorrem grandes distâncias, possuem fraturas na tíbia, fêmur, fíbula e pelve, e os saltadores estão relacionados a fraturas no pé. Por último, e não menos importante, temos as lesões musculares, em que são essas lesões mais recorrentes na prática esportiva. Elas podem ser causadas por contusões, estiramentos ou lacerações, em que as lacerações são de menor ocorrência. A contusão muscular ocorre quando o músculo é submetido a uma força compressiva e repentina, assim como uma pancada direta. Em relação aos estiramentos, ela ocorre quando a força têncil exercida sobre o músculo leva a um excessivo estiramento das miofibrilas e, consequentemente, uma ruptura próxima à junção miotendínea. Em relação à divisão, elas podem ser divididas em duas afecções, as funcionais e as anatômicas. Nas funcionais, temos as dores musculares de início tardio, as câimbras e a síndrome compartimental por esforço. Nas anatômicas, temos as contusões e as rupturas musculares, que são classificadas em lesões leves, moderadas e graves, a partir dos aspectos clínicos revelados. E assim chegamos ao fim da primeira parte da nossa aula sobre medicina esportiva e a sua relevância na prática ortopédica. Muito obrigado.